A nossa prioridade aqui é a economia azul, a economia marítima. Nós vimos essencialmente alertados por um problema que aqui o mestre nos chamou a atenção, que tem a ver com o assoreamento aqui à entrada da Barra de Vila do Conde, que prejudica muito quer as embarcações de pesca, que são cerca de 40, num porto que está muito antiquado, ele próprio também precisa de reforma, 75% das embarcações também precisam, digamos, ser modernizadas, até por razões de segurança, em primeiro lugar, dos próprios pescadores, mas também por razões que têm a ver depois com as condições em que é acomodado o pescado, enfim, o frio, etc. Portanto, uma modernização. Ao mesmo tempo, temos aqui os estaleiros, que são estaleiros de madeira, nesse aspecto são dos melhores da Europa, mas que também têm uma lista de espera de, diríamos, quase a multiplicar por 4, ou seja, há 4 vezes mais barcos que estão à espera, estão parados à espera de reparação, porque a resposta é pequena. A resposta é pequena porquê? Por causa disto, porque existe hoje uma grande dificuldade também de entrada na própria barra. Isso está a prejudicar muito os pescadores, está a prejudicar também o próprio recreio. Há aqui uma economia ligada à atividade de recreio, de lazer, de desporto marítimo, que também é importante para a economia local. Portanto, o que acontece é que há aqui um assoreamento. Há 2 anos, julgo que foi há 2 anos, que com Dragas fez um desassoreamento, foi €500 milhão, mas já estamos outra vez na mesma posição. Portanto, era preciso corrigir aqui, por um lado, os molhos, no sentido de evitar isso, e por outro lado ter uma dragagem permanente. Em parte esta dragagem também foi impedida, a verdade é essa, porque desde que houve o acidente entre os rios houve mudança de regras quanto à dragagem das areias, e isso, que obviamente para determinadas situações com certeza que era altamente recomendável, mas depois tem efeitos perniciosos, por exemplo aqui nas Barras do Norte e em particular no caso de Vila do Conde e da Póvoa, e por isso é que nós viemos aqui, para justamente chamar a atenção para isto. A economia no fundo ligada ao mar, sejam as pescas, seja o recreio, sejam os próprios estaleiros, estão extremamente, digamos, limitados hoje em dia, estão extremamente afetados pela circunstância de haver muita dificuldade na entrada aqui na Barra, na entrada e na saída, especialmente quando a maré está à vaza, é praticamente impossível, porque se consegue atravessar, enfim, na foz, se consegue atravessar praticamente com água pelo joelho, enfim, ou pela cintura, e portanto isto obviamente não permite depois aos barcos com alguma calagem para passar, e portanto isto é um grande obstáculo e impedimento. E há fundos comunitários para fazer face a esse problema? Repare, a questão das barras, digamos, do interior é uma questão nacional, mas evidentemente que há o FEAMP, que é um fundo orientado para as pescas e para o mar. O que acontece é que ele está com uma péssima execução. Nós sabemos que o programa Mar 2020 tem uma execução tão má que até o Tribunal de Contas já disse que nós estamos em risco de perder fundos. É mais uma herança do governo socialista, que tem uma má relação com os fundos europeus, mas para além disso existe provavelmente algum desajustamento entre o regulamento deste fundo e aquilo que se pode fazer, isto é, há um conjunto de obras que são necessárias, nomeadamente deste tipo de intervenções, que até podiam ter apoio de fundos europeus, mas porque não estão nos regulamentos, no fundo temos fundos para obras que não se podem fazer, ou para iniciativas que não se podem tomar, ou que não são necessárias, e depois para aquelas que são estritamente necessárias e em que precisávamos da atuação desses fundos, nós não temos. Também há aqui um desajustamento. Portanto, o mau planeamento não é apenas, digamos, eu diria, no plano, se quiserem, da intervenção física e arquitetónica dos molhos, também é no próprio financiamento, onde porventura era possível desbloquear algumas verbas que neste caso não podem ser usadas porque os regulamentos também não permitem. Parece que há uma posição diametralmente oposta entre Paulo Rangel e o mandatário Carlos Moedas, depois da entrevista que ele dá hoje à TSF, fazendo rasgados elogios ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças. Diz que António Costa se tornou líder europeu por mérito próprio. Como é que vê esta entrevista? Olha, em primeiro lugar, rasgados e elogios é uma expressão sua, não é? Portanto, não. Nós, como sabemos, Carlos Moedas é um grande comissário, é uma pessoa que gera um grande consenso, tem sido, aliás, elogiado por todos os partidos. E, portanto, é natural que ele faça aqui também alguma retribuição, digamos, de cortesia. Isso também penso que deve ser lido assim, nesse plano. E, para além disso, sinceramente, aquilo que eu acho que aqui nos fica bem dizer, e acho que era uma coisa importante, é que Carlos Moedas, por ter um trabalho como comissário muito bom, eu julgo que tinha todas as condições para continuar como comissário. Era o que nós gostaríamos e, portanto, já agora daqui lanço esse repto, é o meu grande comentário,
a isso é que, em vez de António Costa estar a fazer, como está a fazer, projeções várias sobre comissários nas eleições europeias que são para o Parlamento Europeu, podia pensar seriamente numa pessoa como Carlos Moedas para continuar a obra magnífica que tem feito na Comissão Europeia. Dr. Paulo Rangel, hoje em algumas manchetes de jornais fala-se dos salários dos eurodeputados. Há opiniões divergentes sobre o assunto, os números que surgem é que podem chegar aos 20 mil euros com todos os subsídios para além do salário base. Há opiniões diferentes e eu queria saber qual é a sua relação a isto. Olha, a minha opinião coincide com a de Francisco Assis, é de que a retribuição é realmente uma retribuição boa, sem dúvida nenhuma. Nessas peças há uma coisa que não está bem explicada, é que os impostos são todos pagos também em Portugal. E portanto isso diminui claramente essas cifras, não está lá bem explicado e para todos não há regimes de exceção, como lá se diz, pessoas anteriores a 2009, que praticamente não se aplicaria a ninguém, só talvez a uma pessoa, mas nem sequer isso é verdade. Portanto há aí um aspecto que não está bem calculado, mas enfim, o que eu digo é que sem dúvida até o aspecto mais interessante, se quiser mais relevante, penso que nem esse, é que as condições de trabalho que têm os deputados europeus são francamente boas. Isto não tem a ver com a questão remuneratória, que também é boa e que é um estatuto com certeza bom, isso não põe em causa, mas que é justamente a questão das condições de trabalho, que são... Portanto, eu estou aqui muito em linha com aquilo que o deputado Francisco Assis, ninguém me tinha perguntado na altura, mas agora que me perguntam, eu diria que subscrevo por inteiro as considerações que ele fez. O estudo onde esse valor é mencionado também o dá como campeão nos cargos de influência em Bruxelas, mas diz também que, para além da questão da assiduidade, que já justificou com motivos privados, diz também que foi um dos eurodeputados que menos produziu em termos de trabalho legislativo. O que eu lhe pergunto é se for eleito para um terceiro mandato, se compromete a meter mais as mãos na massa em Bruxelas. Não, ou sei lá, eu peço desculpa, essa expressão, neste caso concreto, estava a falar de remunerações, talvez não seja a mais... De facto, não, foi uma mais palavras. Sim, não. Peço desculpa, a minha atividade é uma atividade política, portanto, como todos os parlamentares, sabe quantos deputados é que eu tenho que coordenar? Tenho que coordenar 215 deputados, é quase no grupo PPE, portanto, eu coordeno todas as políticas públicas do grupo PPE. É evidente que, se nós estamos a fazer o trabalho político de coordenação, não podemos estar a fazer o trabalho legislativo. Para se fazer bons relatórios, tem que estar inteiramente dedicado aos relatórios. Portanto, o trabalho dos deputados não é todo igual. E, portanto, não é por acaso que eu estou nos cargos com influência política, é porque estou a fazer a coordenação política. Ou seja, não dá tempo para fazer as duas coisas. Não, quer dizer, o que eu digo é, eu estou a coordenar todos os deputados que estão a fazer relatórios. Por exemplo, eu estou a par praticamente em tudo que tem a ver com relatórios, por exemplo, nas áreas do orçamento, ou nas áreas, se quiser, por exemplo, das alterações climáticas, ou nas áreas, se quiser, da inovação tecnológica. Eu estou a par de todos os relatórios. Porquê? Porque eu presido ao think tank que prepara as nossas propostas e muitas vezes, até se quiser, as reformas ou emendas às propostas dos outros partidos. Portanto, cada um tem o seu trabalho. Portanto, eu como vice-presidente do grupo tenho esta obrigação de controlar todas as políticas, todas as áreas políticas, no sentido de fazer justamente, criar propostas e contrapropostas e, de alguma maneira até, se quiser, coordenar negociações com os outros grupos. Portanto, ou estou a fazer relatórios da minha autoria pessoal, ou estou a coordenar o trabalho de 200 e tal deputados. Portanto, isso é como é evidente. Eu, sinceramente, prefiro fazer isto que faço, que acho que para Portugal é mais, em termos do que é a nossa posição, do que é a nossa voto, influente. Mas isto num grupo em que temos vários eurodeputados, uns podem se dedicar mais à questão legislativa e outros podem se dedicar mais portanto, há uma coisa que eu lhe vou dizer o seguinte, como aliás vê na própria posição em que estou lá, em que estou nesse ranking, mas enfim, eu relativizo os rankings, mas mesmo na posição, é uma posição francamente honrosa, as cabeças de lista é a melhor posição, portanto, não é por falta de trabalho. Há trabalho é a mais, é justamente por haver muito trabalho que eu, até na Comissão onde estou, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, que não tem praticamente relatórios legislativos, mesmo assim ainda tive alguns, portanto, e opiniões em relatórios legislativos, etc. Mas isso não é uma coisa relevante, nem que tivesse zero. Todo o trabalho que faço político, o mais que compensava é esse, portanto, isso não, sinceramente, é uma das coisas que não me preocupa nada. Só queria voltar um pouco atrás à pergunta que eu lhe fiz sobre Carlos Moedas e a entrevista, é se ficou ou não incomodado com essa entrevista? Não, nada incomodado. Eu tenho as melhores relações com o Carlos Moedas, nada incomodado, e ela, em rigor, ela não colide com nada daquilo que nós temos dito. Nós nunca dissemos que não havia contas certas, no sentido que estão a ser cumpridas as contas europeias. O que nós dizemos é que o Serviço Nacional de Saúde está em má situação. Há uma coisa, não sei se repararam na notícia de hoje, que a taxa de mortalidade materna nos nascimentos aumentou, regrediu 28 anos em Portugal. A taxa de mortalidade infantil aumentou também em 2018. Isto são sinais. A área em que Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, estava mais desenvolvida era a área justamente materno-infantil.
nós apresentamos em 2018 números, seja na mortalidade das mães, seja na mortalidade das crianças, que não tínhamos há 20 anos atrás. E, portanto, qualquer coisa se está a passar. Portanto, há um preço, há um custo que estamos a pagar das políticas escolhidas por este Governo. E, portanto, uma coisa não retira a outra, não é? Portanto, nós estamos a favor das metas europeias, mas há escolhas a fazer. Nós teríamos dado prioridade ao Serviço Nacional de Saúde, teríamos dado prioridade à segurança de pessoas e bens. O Governo resolveu abandonar esses setores. E os resultados estão... amigo, eu chamo a atenção, e acho que é uma coisa que, sinceramente, toda a comunicação social deveria dar muita atenção, na área materno-infantil, seja a taxa de mortalidade infantil até ao ano, seja a taxa de mortes de mães ligadas aos partos e aos nascimentos, aumentou para níveis que nós não conhecíamos há 20 anos, em 2018. Isto deve ser motivo de grande preocupação. Há qualquer coisa que está mal no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, vamos cá ver. Eu acho que é bom ter boas contas, mas é preciso saber, para chegar às boas contas, que opções políticas se fazem. E o Governo fez uma opção política que sacrificou o Serviço Nacional de Saúde e as consequências, infelizmente, estão agora à vista de todos, com estatísticas objetivas. Como sabe, aliás, a Direção-Geral de Saúde Pública está a tomar conta já disto.